Sim, hoje eu vivo do mercado financeiro, né? Então, eu brinco que eu sou um caçador de oportunidades agora, né? Eu fico Ah, atrás da tela aqui, né? Só caçando as melhores oportunidades, né? E assim, sempre atrás da verdade, sempre atrás do conhecimento. A renda recorrente que você, né, nos ensina e você tem isso como objetivo, realmente, eu prefiro ganhar 2% no mês do que ficar um ano para ganhar, às vezes, né, 300%, 400%, que não é sempre que você tem essas oportunidades, né? E o grande lance é sempre estar exposto, né? Exposto, né, posicionado da maneira correta, né? Então, ter a exposição, né, recorrente para você também ter a renda recorrente. E quando dá errado, você aproveita para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Isso é fantástico. e tem uma pergunta que eu acabo recebendo sempre lá no Instagram, seja no box de perguntas, quando eu abro as perguntas lá, ou no direct, e a pergunta é: Léo, consigo viver do mercado? E portanto as pessoas fazem essa pergunta porque muitas vezes elas estão cansadas ali do trabalho, daquela rotina de ter que acordar cedo, pegar a condução, passa 8 horas, às vezes 12 horas, às vezes mal consegue ver o filho ou a esposa, chega morto em casa de cansado, não recebe um salário que acha justo, né, e que é legal, e muitas vezes no final de semana ele só serve para você cair na cama e ficar descansando porque vai vir a segunda-feira e você já vem com aquela segunda-feira com aquela raiva, né, de estar começando a semana sem disposição. Então muitas pessoas buscam o mercado financeiro porque querem viver dele. E acontece que se você continua nessa rotina, você vai ficando exausto, né? Se você for pensar 8, 12 horas por dia de trabalho, é praticamente o quê? A sua vida inteira que você passa trabalhando. E se você não faz uma coisa que você ama, que você não é bem remunerado por isso, você começa a ficar incomodado, você começa a ficar deprimido com aquela situação, e é uma situação aí muito ruim. Você acaba vendo a vida passar e não consegue aproveitar, né, de fato a vida, o que a vida tem ali para nos dar. E aí, esse ponto, e mercado financeiro, consigo viver de bolsa de valores, tendo renda, utilizando o mercado como fonte de renda? E deixa eu contar uma história aí bem legal. Recentemente eu estava fazendo, né, as mentorias com ex-alunos aí do Sistema Diamante, e aí esse aluno, ele era piloto de avião, estava nessa mesma rotina, cansado, já exausto, muitas vezes não conseguia ver a família, às vezes por semana, embora tivesse um salário bom, muitas vezes a motivação não é o dinheiro ali do trabalho, mas sim quanto aquilo consome do seu tempo, né? Até porque o tempo é a única coisa que não volta, que a gente não consegue recuperar, então o tempo perdido não volta. E aí ele começou a fazer um planejamento, ele queria viver do mercado financeiro, ele começou a fazer um planejamento para isso. E aí ele começou a estudar, montar a sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, mas não é um processo que vai ser imediato. É um processo que você precisa ter um planejamento. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que você faz esse planejamento, como é que pode ser montado esse planejamento, o que você não pode errar ali no meio do caminho para acabar não voltando tudo para o zero, para estacar zero, até muitas vezes numa condição pior do que o zero, quando você começou. Então eu quero que você pegue um papel, a caneta, já comece a anotar, porque vai ser importante esses passos, o que você precisa fazer para estar montando o seu planejamento e aí sim futuramente viver de mercado. Vamos lá? Então, como eu falei, é possível viver de mercado, mas você vai precisar fazer um planejamento. Então, o primeiro passo é você montar uma reserva de emergência. Você tem que ter no seu planejamento uma reserva de emergência. Por quê? Porque merdas acontecem e a gente nunca sabe quando vai precisar de um capital, um dinheiro extra. E quando se trata de bolsa de valores de mercado financeiro, que a renda é variável, você não vai ter aquele valor fixo no mês. Então você precisa de uma reserva de emergência para de fato cobrir a sua emergência, que você não passe perrengue nenhum. Então você tem que colocar no seu planejamento primeiro, montar a sua reserva de emergência. Tem que estar no seu planejamento aí financeiro, tá? Para que você libere um espaçozinho ali nas suas finanças, para que você construa
essa reserva. Bom, o segundo passo aqui é você montar uma reserva de oportunidade. Léo, o que é reserva de oportunidade? Eu falo aqui, por exemplo, o que eu faço? Eu tenho uma reserva de oportunidade que eu utilizo para comprar ações de longo prazo, só que eu não faço compra todos os meses. Eu espero o mercado vir com a movimentação violenta de queda. Eu tenho ali uma listinha de ações que eu gosto, de empresas que eu gosto, e quando vem essa movimentação de queda, eu pego essa reserva de oportunidade e aí sim eu vou às compras. Aí eu compro os ativos que de fato estão numa oportunidade. Então eu acho importante você ter separado reserva de emergência e reserva de oportunidade. A reserva de oportunidade, por exemplo, eu trabalho com o mercado de opções para expandir essa minha reserva de oportunidade e me dar a possibilidade para comprar cada vez mais ativos nesses momentos oportunos. Você tem que focar, o terceiro passo, em gerar renda recorrente passiva. Ou seja, quando você compra uma ação de uma boa empresa, o que acontece? Você passa a se tornar sócio dessa empresa e você começa a receber parte dos lucros dessa empresa. Essa empresa está trabalhando, tem o seu gestor, tem o seu administrador, tem o presidente, ela está girando, você é apenas sócio, você recebe parte dos lucros. Então você pode estar na praia, você pode resolver, sei lá, tirar um ano de férias que você vai receber participação dos lucros. Então você tem que pensar no seu processo de longo prazo em construir essa renda passiva. Ela é importante, tá? Essa renda passiva é importante porque não necessariamente você vai ter que ficar atuando ali no mercado, em qualquer circunstância você vai ter a possibilidade de ter uma fonte de renda entrando. Agora você precisa montar também, quarto passo, a sua estrutura de renda recorrente ativa. O que é renda recorrente ativa? São as estratégias que você vai estar executando para você ter um fluxo contínuo de caixa, para você ter um fluxo de capital, que vai alimentar tanto a sua renda recorrente passiva, quanto a sua reserva de oportunidade, ou até mesmo sua reserva de emergência. Às vezes, seu padrão de vida se eleve, você precisa de uma reserva de emergência maior. Então, você vai utilizar essa renda recorrente ativa para estar aumentando e incrementando esses outros 3 pontos, tá? Tem que estar no seu planejamento. Então são os 4 pilares aí que você vai precisar desenvolver para que você consiga viver de mercado. Como eu falei, eu acabo atuando no mercado lá fora e aqui, e eu fico atuando para aumentar essa reserva de oportunidade. E aí, por exemplo, para mim, o que eu montei? Eu montei um planejamento em que até os meus 40 anos de idade eu vou crescer o meu patrimônio máximo possível, minha renda passiva máximo possível. Tá? Então eu tenho como objetivo não viver exclusivamente de renda agora. Tá? Eu tenho renda passiva, eu tenho renda ativa, eu faço as minhas operações, tenho a reserva de emergência, mas o meu objetivo, a princípio, é até os 40 anos crescer o máximo possível meu patrimônio, minha renda passiva, e aí sim futuramente, tá, poder viver tão exclusivamente disso. Então nesse vídeo aqui eu te mostrei como é possível viver de mercado, o que você tem que fazer, qual que é o planejamento que você tem que fazer, quais são os pilares que você tem que construir. Agora um ponto importantíssimo, eu mostrei o caminho que você tem que seguir e quais pontos você tem que focar. Então é importante que você não perca, não tenha distrações no meio do caminho, porque você não pode dizimar a sua reserva de oportunidade, a sua reserva de emergência e a sua renda passiva. Tá? São coisas que a partir do momento que você monta, elas não podem voltar para trás. Terão distrações no meio do caminho, terão estratégias mirabolantes, promessas mirabolantes que vão fazer você ter aquela ganância e querer sair do seu foco, mas você tem que ter um foco no objetivo. Você tem que ter o seu destino ali traçado e por qual caminho você vai seguir. Então, esse vídeo é justamente para que você siga esse caminho, para que você se proteja dessas condições, dessas tempestades que possam acontecer aí no meio do caminho e te distrair.